Pai do Senhor, meus irmãos, que a presença do Deus eterno de Israel esteja sobre as vossas vidas. Eu venho aqui nesta manhã, ou nesse dia de hoje, louvar a Deus por essa rica oportunidade que Deus nos tem dado na sua presença e deixar uma palavra de Deus no teu coração nesta manhã, chamar a tua atenção nesta manhã. Há dias nós não estamos falando algumas palavras aqui pelas redes sociais, pela internet, pelo nosso canal no YouTube, e nós estamos de volta agora aí, fazendo assim a diferença na obra do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem sido alguém que tem feito a diferença sobre a terra, feito a obra de Deus e fazendo a diferença. Que Deus continue te abençoando, a tua vida, a tua família e o teu ministério, Que Deus continue te honrando em todas as suas áreas das vossas vidas. Deus abençoe a cada um que tem nos acompanhado no nosso ministério, O ministério meu e da minha esposa. Eu sou o pastor Mateus, para quem não conhece, pastor Mateus, minha esposa, a missionária atriz. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui deixar uma palavra para as nossas vidas, de uma forma especial, para que possamos estar solidificados. Meus irmãos, há uma necessidade em nossos dias de nós alimentarmos a palavra do Senhor, porque estamos vendo dias em que o reino dos céus ele é tomado à força, Ou seja, nós temos que lutar pelaquilo que Deus nos tem dado, lutar por aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. E mediante a isso, como eu digo que o céu, o reino de Deus, ele é tomado à força. Da mesma maneira eu digo a você que a salvação, muitos pensam que a salvação, uma vez eu aceitei Jesus uma vez e já sou salvo. Não, na verdade a salvação ela é conquistada todos os dias. Nós só aceitamos a Cristo, seu sacrifício na cruz do Calvário, ou seja, nós reconhecemos o seu sacrifício salvífico por amor das nossas vidas, mas porém isso não nos faz ou nos traz, na verdade, a garantia de que já estamos salvos, porque a nossa salvação ela é conquistada diariamente. Por que eu falo isso? Porque se nós não estivermos como o Senhor quer na sua presença e Ele vier buscar a sua igreja, nós ficaremos, nós ficaremos sobre a terra. Por quê? Porque na verdade nós não estaremos preparados para encontrarmos com Ele. É por isso que a salvação ela é diária. Todos os dias nós temos que nos preparar, nós temos que estar conforme a sua vontade e o seu querer, Temos que estar diante da sua presença. Então vou deixar aqui um texto aqui sagrado, Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, um texto muito conhecido, que ele fala assim, vai falar de vários conselhos práticos para a nossa vida. Ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclinar-se mais para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Versículo 12 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. O versículo de número 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo,
porque não se agrada de tolos. O que voltares, paga-o. Versículo 5, melhor é que não votes, do que votares ou votes e não cumpre. Né? Porque vai falar sobre vários conselhos práticos, e eu quero chamar a tua atenção sobre a questão de nós termos uma reverência. A primeira coisa que nós aprendemos é reverenciar ao entrarmos na presença do Senhor. Aprendemos a reverenciar a sua presença. Aprendemos a saber que quando nós entramos na casa de Deus, muitas das vezes nós temos que mais que ouvir do que oferecer sacrifício de tolos. Porque estamos vivendo uma geração que as pessoas vão para o culto, vão na igreja, vão na casa de Deus, e elas ficam desapercebidas, muitas das vezes com más conversações, com assuntos paralelos, né, acerca do culto que está acontecendo. E muitas das vezes perde-se o foco do culto, porque tem pessoas que estão ali, na verdade, umas querem ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e outras não têm tido compromisso de reverenciar a presença do Senhor na casa do Senhor. E aí chegam outras pessoas que querem ouvir, elas são atrapalhadas, porque aí começa aquela falta de reverência, mais conversações, disse-me-disse, e outras coisas mais. As pessoas levantam e principalmente na hora da palavra. É um dos momentos mais principais, depois da adoração, é a palavra de Deus no meio do culto. E depois da salvação de almas, enfim. Mas em suma, o principal do culto, uma das partes principais do culto, depois da adoração, é a palavra. E muitas das vezes é na hora da palavra que começamos a ver que as pessoas começam a se levantar, ir no banheiro, beber água. E muitas das vezes elas não prestam atenção no que está sendo dito na palavra de Deus, no culto. E de repente alguém está pregando ou ministrando a palavra de Deus, e essa pessoa de repente ela não está conseguindo entender, né, a palavra de Deus. Mas o que acontece? É porque muitos entram no templo, mas não guardam os seus pés, né? Não tem reverenciado a presença do Senhor, né? Não quer inclinar o seu ouvido para ouvir ao Senhor, para ouvir a sua voz, a sua palavra. Porque muitas vezes a pessoa oferece sacrifício de tolos, porque muitas vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. Nós não prestamos atenção no que estamos ouvindo, né? Não prestamos atenção naquilo que nós temos escutado, porque totalmente há uma diferença entre escutar e ouvir, né? Há uma diferença entre você ouvir e você escutar. Quando você escuta, você presta atenção, e quando você ouve, é simplesmente ouvir por ouvir. Mas o homem de Deus, o servo de Deus Salomão diz, nos dá um conselho muito prático, dizendo: guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor, na casa de Deus. Inclina-se para ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, porque não sabe o que fazer mal. Aí ele vai dizendo: não precipites a tua boca em dizer. Aí muitas vezes nós estamos no culto ali, e aquela emoção do momento, e muitas das vezes desapercebidos, nós começamos a nos precipitar com a nossa boca, com palavras, e aí muitas das vezes nós erramos por não prestar atenção naquilo que está sendo dito no culto. E aí ele vai dizer: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque nós estamos na terra, porque Deus está nos céus, e nós estamos na terra, né? Nós estamos na terra, por isso sejam poucas as tuas palavras, porque chegasse por ouvir é muito melhor do que oferecer sacrifício de todos. Às vezes o ouvir, né, ou obedecer a palavra é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, é melhor do que sacrificar. Porque tem muitas pessoas que têm a oferecer sacrifício de tolo, porque na verdade as suas palavras não tem mais sentido quando eu falo uma palavra da emoção,
e muitas vezes palavras sem nexo, por causa da emoção do momento. Mas quando nós entendemos que quando estamos na presença do Senhor, temos que nos comportar como servos de Deus, temos que reverenciar quando estamos o adorando a beleza da sua santidade. Nós entendemos quão é importante nós, quando entrarmos na sua presença, guardar os nossos pés. Quão é importante nós nos comportarmos na sua presença como servos que somos. Para que quando for oferecer alguma coisa para o Senhor, oferecemos algo de forma certa, de forma correta e principalmente de forma racional. Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que oferecer ao Senhor um culto racional, um culto com razão, aonde sabemos o que estamos falando e para quem estamos falando. E não simplesmente de jogar palavras no ar e falarmos palavras sem nenhum tipo de sentido ou até mesmo sem nexo em nossas vidas. Mas ele diz, olha, é melhor, ele diz assim, quando você fizer um voto ao Senhor, não está desencumprindo, né? Porque não se agrada de todos. O que você vota ao Senhor, você cumpra. E aí é a causa de que muitos vão no culto e alguém está pregando, está falando, está profetizando, e no calor da emoção eu começo então a lançar palavras, e aí de repente eu faço um juramento para Deus, um voto para Ele, no momento da emoção, sem razão, sem algo concreto, consolidado. Aí eu falo uma palavra e muitas das vezes são palavras jogadas ao ar, né? Ou jogadas aos ventos, porque na verdade eu tenho que fazer algo com consciência, com raciocínio daquilo que eu estou fazendo. Porque ele diz, olha, quando você fazer um voto a Deus, você cumpra, não está desencumprindo, porque o Senhor não se agrada, né, de tolos. Quando a Deus fizerem alguma coisa, ou prometer alguma coisa para fazer para o Senhor, cumpra com a tua palavra. Ao invés de você ficar disperso no culto, desnorteado, irreverente, ao invés de você ficar no culto totalmente perdido do que você está fazendo naquele culto na igreja, tenha consciência daquilo que você está oferecendo para Deus. Tenha consciência daquilo que você veio ofertar na presença dEle. E ofereça algo para Ele, ofereça não só de palavras, mas de coração. Sincero, algo concreto, algo que vem do teu coração, da tua alma, como algo não somente espontâneo, mas também algo que mesmo sendo na sua naturalidade, na sua espontaneidade, seja algo que vai chegar e vai tocar o coração de Deus. Algo que Deus vai ouvir e Ele vai concordar nos céus. Porque tudo que nós concordarmos aqui na terra, ou ligarmos aqui na terra, será ligado no céu também. Então quando você fizer algo, faça com consciência, faça com verdade, com interesse de coração. Seja íntegro, seja sincero e verdadeiro nas suas palavras, e faça com consciência e raciocínio, com razão na presença dEle. Porque fala assim, é melhor que não votes do que votes não pagues ou não cumpras, né? E o que nós temos visto muitas das vezes nos nossos dias é isso. São pessoas que na precipitação das suas palavras juram, prometem, votam algo a Deus, mas na hora de cumprir essas palavras, eles não cumprem, ou essas pessoas não cumprem aquela palavra. Então na hora de nós começarmos a ser responsáveis daquilo que dizemos, daquilo que falamos, daquilo que proferimos, tanto para nós mesmos, quanto para alguém. Para que Deus ache graça nas nossas palavras e ache sinceridade e retidão em nossos corações. Porque Davi, embora ele pecou muito, errou, mas tem algumas qualidades que Deus achou em Davi, que nós precisamos ter. Davi tinha no seu coração primeiramente humildade, para se humilhar perante o Senhor e pedir perdão pelos seus erros e seus pecados. Segunda coisa que Davi tinha era integridade no seu coração para com Deus. Ele era uma pessoa íntegra, inteiro, tinha caráter,
tinha personalidade. Porque caráter não se vende, não se compra, não se negocia. Caráter vem da alma, vem do coração. Caráter está impregnado em nosso ser. Ninguém pode tirar o nosso caráter. Ninguém pode mudar a nossa personalidade se nós somos isso. E se Deus quer que sejamos dessa maneira, se Ele já trabalhou em nosso ser, se Ele já nos moldou, nos transformou, temos que ser assim, como Ele quer que sejamos. A terceira coisa que eu vejo em Davi, porque muitos falam que Davi pecou, errou, mas ele é homem segundo o coração de Deus. Por que isso? Porque Davi na verdade tinha isso. Ele tinha humildade, ele tinha, segunda coisa que ele tinha, integridade. E terceira coisa que Davi tinha, que nós precisamos ter em nossos dias, é sinceridade com verdade em nossos corações. Sinceridade é ser verdadeiro, é ser alguém que é totalmente diferente, não aceita suborno, mentira, mas que é alguém que chega diante de Deus com humildade, integridade e sinceridade. Deus ouve a sua oração e muda a sua história. Então, se você tiver essas três coisas, Deus vai atender o teu clamor, a tua oração, o teu voto, e você então vai cumprir pagando os teus votos na presença dele, depois que ele cumprir com a sua palavra. E o rei Ezequias também tinha essas qualidades também. Quando ele chega, nós vemos em Isaías 39, quando ele chega perante o Senhor, vira o seu rosto para a parede e começa então a orar, a clamar ao Senhor. Depois que o profeta entrega uma mensagem para ele, muito forte, e dizendo para ele que podia colocar a casa dele em ordem, porque ele morreria e não viveria. E ele ora para a parede e começa então a falar com Deus e clamar ao Senhor. E ele: Deus, lembra quanto fui reto, sincero diante da tua presença. Olha o quanto eu andei na tua presença com coração sincero, com retidão com as minhas palavras. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E no momento que o Isaías, o profeta, estava saindo do palácio do rei, ainda estava ali no palácio, na parte ali, da entrada do palácio, no pátio do palácio, o próprio Deus manda que o profeta Isaías volte e diga para o rei Ezequias que o Senhor ouviu a sua oração, que o Senhor ouviu as suas lágrimas, e que Deus acrescentaria 15 anos a mais de vida sobre a face da terra na vida do rei Ezequias. Por causa de quê? Por causa da sua sinceridade, da sua humildade e do seu coração na presença do Senhor. Então essa palavra que fique guardada no teu coração. 3 coisas que Deus ele agrada-se no homem. Embora ele pecou, ele errou, mas ele tem essas 3 qualidades no seu coração. É algo que vai chamar a atenção do seu Deus e vai trazer a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha e a tua vida. 3 coisas importantíssimas que nós seres humanos precisamos ter em nossos dias. 3 ingredientes principais que fará diferença na minha e na tua história. 3 coisas importantes, que nada mais é do que humildade, integridade e sinceridade e verdade de coração. Que Deus continue te abençoando. Fique essa palavra para o meu e para o teu coração nesse dia de hoje. Cuidado quando você fazer algo para Deus. Volte e cumpra também com a sua palavra que você prometeu ao Senhor. Assim como fez Ana, que falou se Deus desse para ela um filho varão, que ela colocaria para servir na presença do Senhor e na presença de Eli no templo do Senhor. E quando Deus deu a ela um filho chamado Samuel, que era o filho da promessa, ela honrou ao Senhor com o seu voto na presença do Senhor. Que você também seja o mesmo, volte, mas também cumpra com o teu voto depois que Deus cumprir com a sua palavra na sua presença. Porque muitos têm sofrido muitas retaliações, têm sofrido até mesmo alguns problemas na sua vida, porque fez ao Senhor um juramento, um voto, e não cumpriu com a sua palavra, e por isso sofre hoje e padece. Mas que Deus te abençoe,
e te ajude a você alcançar aquilo que você prometeu a Ele na sua presença. Um forte abraço e que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Até lá, fique na paz, compartilhe esse vídeo com alguém e seja alcançado pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.